Existe um tipo de cansaço que não passa com 8 horas de sono. Um esgotamento que não se cura com fins de semana prolongados ou férias paradisíacas. É o cansaço que mora na alma, que pesa nos ombros, mesmo quando você não carregou nada fisicamente pesado. É aquela exaustão que te faz questionar se vale a pena levantar da cama mais um dia para repetir a mesma rotina vazia. Se você chegou até aqui, talvez conheça essa sensação íntima e solitária. Talvez tenha tentado explicar para alguém próximo e escutado que você precisa parar de reclamar ou ser mais grato pelo que tem. Mas você sabe que não é ingratidão. É algo mais profundo, mais visceral. É como se sua alma estivesse gritando em uma língua que você não consegue traduzir completamente. Jung chamaria isso de um chamado do inconsciente. Não é fraqueza, é comunicação. Sua psique está tentando te contar algo urgente sobre a vida que você está vivendo. O cansaço existencial é a linguagem desesperada de uma alma que se sente exilada de si mesma. É o corpo emocional pedindo socorro, implorando por uma pausa para que você possa escutar o que ele tem a dizer. Quando vivemos constantemente desalinhados com nossa verdade mais profunda, o cansaço se torna crônico. Não é o cansaço do esforço genuíno, mas da resistência, da luta constante contra aquilo que somos de fato. É como nadar contra a correnteza da própria natureza, desperdiçando toda a energia vital em uma batalha que não pode ser vencida. A diferença entre estar cansado e estar esgotado existencialmente é que o primeiro pede descanso e o segundo pede transformação. O primeiro se resolve com pausa, o segundo exige coragem para mudar. E talvez seja por isso que resistimos tanto a escutar, porque sabemos, instintivamente, que essa escuta vai demandar uma reorganização profunda da nossa vida. Jung observou que muitas vezes nos cansamos não do que fazemos, mas de como fazemos. Não é o trabalho que esgota, é trabalhar desconectado do próprio sentido. Não são os relacionamentos que drenam, é relacionar-se através de máscaras e performances. Não é a vida que pesa, é viver uma vida que não nos pertence verdadeiramente. Esse cansaço pode ser, paradoxalmente, um sinal de saúde psíquica. É sua alma recusando-se a continuar em um caminho que não honra sua natureza essencial. É o inconsciente criando sintomas para te forçar a parar, a questionar, a reavaliar. Como se sua psique tivesse um sistema imunológico que rejeita tudo aquilo que é falso ou inautêntico. E se, em vez de lutar contra esse cansaço, você começasse a vê-lo como um mestre severo, mas necessário? E se ele não fosse o problema, mas o primeiro passo da solução? E se essa exaustão profunda fosse o início de um processo de individuação, como Jung definiria, o longo e corajoso caminho de volta para casa, para quem você realmente é? A sombra, esse conceito central na psicologia junguiana, não é necessariamente o lado mau da personalidade. É tudo aquilo que foi negado, reprimido, escondido, para que você pudesse ser aceito, aprovado, amado condicionalmente. E quando vivemos longe da nossa sombra integrada, quando negamos partes essenciais de nós mesmos, o cansaço se torna inevitável. É como tentar existir sendo apenas metade de si mesmo. Talvez você tenha chegado neste momento da vida fazendo tudo certo, segundo os padrões externos, mas sentindo-se completamente vazio por dentro. Talvez tenha conquistado objetivos que não te trouxeram a satisfação prometida. Talvez esteja percebendo que construiu uma vida bonita de se mostrar, mas difícil de se viver. E agora, neste cansaço profundo, sua alma está pedindo passagem. Antes de mergulhar no conteúdo de hoje, quero fazer uma pausa para agradecer a cada um de vocês que acompanha este canal. Sabemos que buscar compreensão sobre os movimentos internos da alma não é fácil, e escolher dedicar um tempo para isso demonstra uma coragem que nem todos têm. Por aqui já passaram pessoas de todos os cantos do Brasil, e até inscritos de outros países, cada um carregando suas próprias questões existenciais. Este espaço foi criado para ser terapêutico, um lugar onde você pode encontrar palavras para sentimentos que muitas vezes parecem indescritíveis.
Tentamos, a cada vídeo, mergulhar fundo naquilo que realmente importa, o território interno onde acontecem as verdadeiras transformações. Não oferecemos respostas prontas, mas espelhos onde você possa se reconhecer e, quem sabe, se compreender um pouco mais. Cada comentário que recebemos, cada mensagem compartilhando experiências pessoais, nos mostra como somos todos conectados nesta jornada de autoconhecimento. É bonito perceber que mesmo nas nossas dores mais íntimas, não estamos sozinhos. Existe algo universal no sofrimento humano, mas também na capacidade de transcendê-lo através da compreensão. Se você está aqui hoje, provavelmente é porque algo ressoa entre o conteúdo que oferecemos e aquilo que você está vivendo. Então comenta aqui embaixo de qual cidade você nos acompanha. É sempre emocionante ver a diversidade de lugares de onde chegam pessoas em busca de sentido. E agora vamos para o conteúdo que pode ajudar você a entender melhor esse cansaço que não passa. Existe uma exaustão que transcende o físico. Você pode dormir 12 horas e acordar ainda mais cansado. Pode passar um fim de semana inteiro em repouso e retornar à segunda-feira com a mesma sensação de vazio que te acompanha há semanas, meses, talvez anos. É como se houvesse um motor interno rodando em marcha lenta, consumindo sua energia vital mesmo quando você está parado. Esse cansaço se manifesta de formas sutis, mas devastadoras. É a apatia que toma conta dos seus dias, fazendo com que atividades que antes traziam prazer agora pareçam obrigações pesadas. É a indiferença que cresce em relação a coisas que costumavam te emocionar. É como se um filtro cinzento tivesse sido colocado sobre sua visão de mundo, roubando as cores e os contrastes que davam sabor à existência. A perda de sentido é talvez o sintoma mais cruel dessa exaustão emocional. Você acorda pela manhã e se pergunta para quê. Cumpre suas responsabilidades, mas se sente desconectado do propósito por trás delas. É como ser um ator interpretando um papel que não escolheu, em uma peça cujo enredo você não compreende mais. As palavras saem da sua boca, os gestos acontecem, mas você não está verdadeiramente presente. Jung percebeu que esse tipo de cansaço é, na verdade, a linguagem do inconsciente tentando se comunicar. Quando a vida consciente se distancia demais da verdade interior, a psique cria sintomas para forçar uma parada, uma reflexão, uma reorganização. O cansaço que não passa com descanso é um alarme tocando incessantemente, pedindo atenção para algo que precisa ser visto, sentido, integrado. Muitas vezes, interpretamos essa exaustão como fracasso pessoal. Pensamos que deveríamos ser mais fortes, mais resilientes, mais capazes de dar conta de tudo. Mas e se esse cansaço for, na verdade, um sinal de que você está sendo forte demais há tempo demais? E se for sua alma pedindo permissão para ser vulnerável, para sentir, para parar de fingir que está tudo bem quando claramente não está? O corpo emocional é sábio. Ele sabe quando você está forçando situações que não fluem naturalmente. Sabe quando você está tentando encaixar sua natureza em moldes que não foram feitos para você. E então, ele cria o cansaço como forma de resistência, como uma greve interna contra uma vida que não honra sua verdadeira essência. Esse esgotamento também se manifesta na dificuldade de se conectar genuinamente com outras pessoas. Você pode estar rodeado de gente, mas se sentir profundamente sozinho. As conversas parecem superficiais, as conexões automáticas. É como se houvesse um vidro invisível entre você e o mundo, permitindo que você veja tudo, mas impedindo que realmente toque ou seja tocado. A insônia é outro companheiro frequente desse cansaço existencial. Seu corpo está exausto, mas sua mente não consegue descansar. É como se houvesse questões não resolvidas circulando em sua cabeça, pedindo atenção mesmo nos momentos em que você mais precisa de paz. Jung diria que é o inconsciente, aproveitando o silêncio da noite para tentar conversar com você. Há também uma irritabilidade constante, uma impaciência com coisas pequenas do cotidiano. Não é raiva direcionada a algo específico, mas uma energia destrutiva, difusa, como se você estivesse constantemente em atrito com a própria vida.
É o som da alma raspando contra uma existência que se tornou pequena demais para contê-la. E talvez o mais doloroso seja a sensação de estar desperdiçando tempo precioso, de que os dias estão passando sem que você esteja verdadeiramente vivendo. É como assistir sua própria vida de fora, vendo oportunidades de felicidade, de conexão, de plenitude, escorregarem pelos dedos porque você simplesmente não tem energia para alcançá-las. O cansaço que não dorme é, no fundo, a dor de estar vivo, mas não estar vivendo. Vivemos em uma cultura que premia a velocidade e pune a reflexão. Acordamos já conectados ao mundo externo através das telas, consumimos informações durante o café da manhã, corremos para o trabalho ouvindo podcasts, almoçamos respondendo mensagens e chegamos em casa já planejando o dia seguinte. Quando foi a última vez que você passou alguns minutos apenas sendo você mesmo, sem consumir ou produzir nada? Essa correria constante não é acidental, é uma fuga organizada da intimidade consigo mesmo. Porque quando você para, quando silencia, quando se desconecta do barulho externo, surge inevitavelmente a pergunta: quem sou eu quando não estou fazendo nada para ninguém? E essa pergunta assusta, porque talvez a resposta seja um desconhecido. A dor do distanciamento interno é sutil, mas profundamente corrosiva. Você vive dentro do próprio corpo, mas se sente como um inquilino provisório em uma casa que não reconhece mais. Suas emoções parecem vir de longe, suas vontades soam abafadas, seus sonhos foram arquivados em gavetas empoeiradas da memória. É como se você tivesse se tornado um gerente da própria vida, em vez de ser o protagonista dela. Jung percebeu que desenvolvemos uma persona, uma máscara social que usamos para navegar no mundo. Essa persona não é necessariamente falsa. Ela pode ser útil e até necessária em muitos contextos. O problema surge quando a persona se torna nossa única identidade conhecida, quando perdemos contato com aquilo que existe por trás da máscara. Você passa a ser apenas a sua função, o seu papel, a sua performance. Quantos eus você sustenta diariamente? O eu profissional, o eu familiar, o eu social, o eu virtual nas redes sociais. Cada um com suas demandas específicas, suas expectativas, seus roteiros pré-definidos. E no meio de todas essas performances, onde está a pessoa que você é quando ninguém está olhando? Onde está aquele que existe antes de qualquer papel social, antes de qualquer expectativa externa? O esgotamento surge quando você percebe, nem sempre conscientemente, que está vivendo múltiplas vidas paralelas, mas nenhuma delas se sente completamente sua. É como ser um ator que interpreta tantos personagens diferentes que esqueceu como é sua própria voz natural. A energia se dispersa entre todas essas identidades fragmentadas, e o que sobra para nutrir sua essência mais profunda é insuficiente. A performance constante é exaustiva, porque demanda que você monitore constantemente como está sendo percebido, se está cumprindo as expectativas, se está à altura dos padrões. Isso cria uma vigilância interna perpétua, uma tensão que nunca relaxa completamente. Até nos momentos de lazer, você pode estar preocupado em relaxar da maneira certa, em aproveitar o descanso de forma produtiva. Jung observou que o self, nossa totalidade psíquica mais profunda, está constantemente tentando se comunicar conosco, implora por integração e reconhecimento. Mas quando estamos completamente identificados com a persona, essa comunicação se torna cada vez mais difícil. É como tentar ouvir um sussurro em meio a uma festa barulhenta. O self sussurra, mas a persona grita. E então surgem os sintomas, não como punição, mas como linguagem. O corpo começa a falar através da tensão muscular crônica, das dores de cabeça frequentes, dos problemas digestivos sem causa médica aparente. A mente se manifesta através da ansiedade difusa, da dificuldade de concentração, da sensação de estar sempre atrasado ou fora do lugar. Tudo isso são formas da sua totalidade tentar recuperar sua atenção. A fuga de si também se manifesta na necessidade compulsiva de estar sempre ocupado. Você pode ter medo do ócio genuíno
porque nele surgem as perguntas que não quer responder. Estou feliz? Esta vida faz sentido? O que eu realmente quero? São questões que exigem uma parada, uma descida às profundezas de si mesmo, e isso pode parecer perigoso quando você passou tanto tempo na superfície. O distanciamento interno cria uma sensação peculiar de estar perdido, mesmo conhecendo perfeitamente bem a própria rotina. Você sabe exatamente onde está geograficamente, socialmente, profissionalmente, mas se sente desorientado existencialmente. É como ter um GPS que funciona perfeitamente para localizar endereços externos, mas não consegue indicar o caminho de volta para casa. E casa, neste caso, é você mesmo. Quando a alma não consegue mais ser ignorada, ela aumenta o volume. O que começou como um sussurro se transforma em alarme. A ansiedade que aparece sem motivo aparente, a insônia que chega mesmo quando você está fisicamente exausto, aquela tristeza difusa que não consegue ser explicada por circunstâncias externas. Tudo isso são formas da psique tentar recuperar sua atenção perdida. Jung percebeu que muitos sintomas psicológicos são, na verdade, tentativas da totalidade psíquica de se comunicar com a consciência. A ansiedade pode ser o medo da alma de continuar sendo negligenciada. A depressão leve pode ser o luto de uma vida autêntica que nunca foi vivida. A irritabilidade constante pode ser a revolta interna contra uma existência que se tornou pequena demais para conter quem você realmente é. O corpo se torna cúmplice nessa comunicação desesperada. Dores nas costas que não têm causa física óbvia podem representar o peso emocional que você carrega sozinho. Problemas digestivos podem refletir aquilo que você não consegue digerir emocionalmente em sua vida. Tensão no pescoço e ombros pode ser resultado de carregar responsabilidades que não são verdadeiramente suas ou de sustentar uma imagem que drena sua energia vital. A insônia tem uma linguagem particular neste processo. Durante o dia, você consegue se manter ocupado, distraído, funcionando no automático. Mas à noite, quando o mundo silencia e as distrações diminuem, a alma aproveita para tentar conversar. Por isso você pode se sentir mentalmente agitado justamente no momento em que deveria relaxar. O inconsciente está aproveitando o único momento de silêncio disponível para tentar ser ouvido. Existe algo que Jung chamou de doença sagrada. Sintomas que aparecem não para nos destruir, mas para nos forçar a uma transformação necessária. A exaustão que não passa pode ser uma forma da psique criar uma parada obrigatória. Se você não escolhe parar voluntariamente para se reconectar consigo mesmo, o inconsciente pode criar circunstâncias que o forcem a essa parada. A sombra, na psicologia junguiana, não é necessariamente maléfica. É tudo aquilo que foi deixado de lado para que você pudesse se adequar às expectativas externas. São seus impulsos criativos reprimidos, suas raivas legítimas engolidas, seus sonhos arquivados em nome da responsabilidade. Quando a sombra não é reconhecida e integrada, ela retorna através do corpo, da mente, do vazio existencial. Muitas vezes, tentamos medicar ou eliminar esses sintomas sem primeiro perguntar o que eles estão tentando nos ensinar. É como desligar o alarme de incêndio em vez de apagar o fogo. Os sintomas podem diminuir temporariamente, mas a fonte do problema, o distanciamento de si mesmo, continua ativa, gerando novas formas de comunicação cada vez mais intensas. O sistema nervoso também participa dessa linguagem. Aquela sensação de estar constantemente ligado no 220, mesmo quando não há nada urgente acontecendo, pode ser resultado de viver em constante contradição interna. É como se uma parte de você estivesse sempre preparada para fugir de uma vida que não reconhece como sua. O corpo mantém o estado de alerta porque, em algum nível profundo, sabe que você está em território estranho. A desaceleração forçada que surge através desses sintomas pode ser, paradoxalmente, uma proteção. Sua psique pode estar criando obstáculos para impedir que você continue se distanciando ainda mais de quem é. É como se o inconsciente pusesse freios na sua vida antes que você se perca completamente
em papéis que não te representam verdadeiramente. Jung observou que muitas vezes nos adoecemos não apesar de nossa força, mas por causa dela. Somos fortes demais por tempo demais, resistimos além da conta, sustentamos o que deveria ter sido solto há muito tempo, e então o inconsciente intervém, criando uma crise que nos obriga a soltar, a sentir, a questionar, a nos reorganizarmos internamente. O alarme da alma pode ser barulhento e perturbador, mas sua intenção é restaurativa. Não quer te quebrar, quer te acordar. Não quer te punir, quer te devolver para você mesmo. E talvez seja necessário parar de ver esses sintomas como inimigos e começar a vê-los como mensageiros de uma parte sua que está pedindo socorro, pedindo reconhecimento, pedindo para ser integrada de volta à sua vida consciente. Recebo muitas mensagens de pessoas que se identificam profundamente com esse conteúdo. Pessoas que finalmente encontraram palavras para descrever sensações que pareciam indescritíveis. E isso me emociona muito, porque significa que estamos tocando em algo real, em território genuinamente humano. Muitos de vocês utilizam estes vídeos como um apoio para momentos de compreensão mais profunda, e isso é lindo. Mas quero falar de algo importante. Existe uma diferença entre compreender e transformar, entre identificar o problema e dar os passos práticos para a mudança. Você pode assistir centenas de vídeos sobre autoconhecimento, pode ler dezenas de livros sobre psicologia, pode ter insights profundos sobre sua condição emocional, mas se não colocar nada em prática, a transformação não acontece. O conhecimento sem ação pode, inclusive, se tornar uma forma sofisticada de procrastinação. Uma maneira de se sentir produtivo em relação ao próprio crescimento sem realmente sair do lugar. É como se você ficasse eternamente se preparando para a jornada, mas nunca desse o primeiro passo. E o primeiro passo, por menor que seja, vale mais que 1000 insights não aplicados. Por isso, desenvolvemos o programa Como Transformar Dor Emocional em Força, com passos práticos e específicos que vão te ajudar nessa caminhada de reconexão consigo mesmo. Não são apenas conceitos bonitos ou teorias inspiradoras, são ferramentas concretas que você pode aplicar na sua realidade. O link está no primeiro comentário fixado deste vídeo. E agora vamos continuar mergulhando no conteúdo de hoje. Há momentos na vida em que você percebe que cresceu além das circunstâncias que construiu para si mesmo. É como se tivesse usado a mesma roupa por anos e, de repente, ela ficasse apertada demais, desconfortável, limitante. Você não mudou de tamanho de uma hora para outra, mas houve uma expansão interna sutil e constante que agora torna impossível continuar se espremendo nos mesmos espaços de antes. O colapso emocional que muitas vezes acompanha esse processo não é um fracasso, é um luto. Você está se despedindo de uma versão sua que funcionou por um tempo, mas que agora se tornou pequena demais para conter quem você está se tornando. É como se estivesse assistindo ao funeral de um eu que você conhecia bem, mesmo que esse eu não fosse completamente autêntico. Jung observou que o processo de individuação, a jornada psíquica rumo à totalidade, muitas vezes exige a morte simbólica do ego limitado para que o self mais amplo possa emergir. Não é uma morte física, mas uma morte de identificações, de papéis rígidos, de definições estreitas sobre quem você é. E toda morte, mesmo a simbólica, gera luto. Você pode estar percebendo que relacionamentos que antes funcionavam agora parecem superficiais. Conversas que antes te satisfaziam, agora te deixam vazio. Atividades que antes preenchiam seu tempo, agora parecem mecânicas e sem sentido. Não é que essas coisas se tornaram ruins, é que você precisa de algo mais profundo, mais verdadeiro, mais alinhado com quem está se tornando. A sensação de não pertencimento pode se intensificar neste período. Você olha ao redor e sente como se falasse uma língua diferente das pessoas próximas. Não é arrogância ou superioridade, é o reconhecimento doloroso de que você precisa de um tipo de conversa, de conexão, de significado que não está disponível nos seus círculos habituais. É a solidão de quem acordou em um mundo
que ainda está dormindo. O trabalho que antes trazia satisfação pode começar a parecer uma camisa de força. Não necessariamente porque o trabalho em si seja ruim, mas porque você precisa expressar aspectos de si mesmo que não cabem naquele espaço. É como tentar tocar uma sinfonia em um piano que só tem 3 teclas. Tecnicamente é possível, mas a música que sai não representa a complexidade da sua alma. Esse processo pode ser acompanhado de uma sensação peculiar de estar sendo desleal às pessoas que te conheceram na versão anterior. Como se você estivesse traindo expectativas, quebrando acordos não verbais, desapontando pessoas que se acostumaram com um eu mais previsível. Mas continuar sendo quem você não é mais, para não desapontar outros, é a traição mais profunda que você pode cometer consigo mesmo. O inconsciente, nesta fase, pode se manifestar através de sonhos intensos, insights súbitos, ou uma intuição aguçada que parece saber coisas que sua mente consciente ainda não processou. É como se uma sabedoria mais profunda estivesse tentando te guiar através desta transição, oferecendo pistas sobre quem você está se tornando, mesmo que o caminho ainda pareça nebuloso. A resistência a essa transformação é natural e até esperada. Parte de você pode querer voltar ao conforto do conhecido, mesmo que o conhecido fosse limitante. É mais fácil lidar com uma prisão familiar do que com a vastidão assustadora de uma liberdade desconhecida. Mas o inconsciente raramente permite retrocessos quando uma evolução real está em curso. Durante este período, você pode se sentir como se estivesse em uma terra de ninguém. Não é mais quem era, mas ainda não sabe exatamente quem está se tornando. É um estado intermediário desconfortável, mas necessário. Como a lagarta no casulo, ela já não é mais lagarta, mas ainda não é borboleta. E essa transição, por mais desconfortável que seja, é onde acontece a verdadeira metamorfose. A vida que não te comporta mais não está pedindo pequenos ajustes. Ela está pedindo uma reconfiguração profunda. E embora isso possa parecer assustador, também pode ser o início da existência mais autêntica que você já viveu. O desconforto atual é o preço da transformação real. E esse preço, por mais alto que pareça, é infinitamente menor do que o custo de continuar vivendo uma vida que não é verdadeiramente sua. Jung identificou padrões universais que se repetem na psique humana através dos tempos, os arquétipos. Um desses padrões, particularmente relevante para nossos tempos, é o que podemos chamar de o herói esgotado. É aquela figura que passou tanto tempo lutando batalhas externas, que esqueceu como estar em paz consigo mesma, que se tornou especialista em resolver problemas alheios, mas perdeu contato com suas próprias necessidades mais profundas. Este arquétipo se manifesta na pessoa que sempre está disponível para outros, que carrega o peso emocional das pessoas ao redor, que é procurada quando algo precisa ser resolvido ou quando alguém precisa de apoio. É o conselheiro não oficial, o ombro amigo, aquele que sempre tem uma solução. Mas quando foi a última vez que essa pessoa parou para perguntar: e eu? O que eu preciso? O que minha alma está pedindo? A sombra do guerreiro interior é justamente essa: lutar por tudo e todos, exceto por si mesmo. É como se houvesse uma crença inconsciente de que suas próprias necessidades são menos importantes, menos urgentes, menos válidas do que as necessidades do mundo ao redor. E então você se torna um soldado em uma guerra que nunca acaba, porque sempre há mais alguém para salvar, mais problemas para resolver, mais responsabilidades para assumir. O mito moderno do desempenho adiciona outra camada a esse cansaço arquetípico. Vivemos em uma cultura que transformou a produtividade em virtude moral. Você vale o que produz, é reconhecido pelo que entrega, é amado pelo que faz pelos outros. Sua identidade se confunde com sua utilidade, e parar de ser útil pode parecer uma ameaça existencial. Como se você deixasse de existir no momento em que parasse de produzir. Esta armadilha emocional é particularmente cruel porque se disfarça de generosidade e responsabilidade. É socialmente aceito, até admirado, ser aquela pessoa que se sacrifica pelos outros.
Mas Jung nos alertaria que todo sacrifício que não é conscientemente escolhido, que vem de uma compulsão interna em vez de uma decisão genuína, acaba se tornando ressentimento. E o ressentimento é uma das formas mais tóxicas de cansaço emocional. A pergunta que pode despertar uma consciência dolorosa, mas necessária é: quem você está tentando salvar? Às vezes passamos a vida inteira tentando salvar um pai que não soube ser pai, uma mãe que não conseguiu se cuidar, irmãos que não assumem suas responsabilidades, parceiros que não querem crescer. E nesse processo de salvamento constante, nos perdemos completamente. O padrão arquetípico do Salvador também tem raízes na infância. Muitas vezes, crianças assumem responsabilidades emocionais que não são suas para trazer alguma estabilidade ao ambiente familiar. Elas se tornam pequenos adultos, pequenos cuidadores, pequenos heróis domésticos. E essa programação pode continuar pela vida toda, fazendo com que a pessoa se sinta responsável pelo bem-estar emocional de todos ao redor. O cansaço arquetípico também surge quando você percebe que tem sido o terapeuta não oficial de muitas pessoas, mas raramente tem alguém que exerça esse papel para você. Você escuta, acolhe, aconselha, ampara, mas quando precisa de escuta e acolhimento, percebe que seus círculos de convivência não estão preparados para essa inversão de papéis. É como se você fosse sempre o nutriente e nunca o nutrido. Jung observou que arquétipos não conscientizados nos vivem, em vez de nós os vivermos. Quando você não percebe que está sendo movido pelo arquétipo do herói esgotado, você se torna escravo desse padrão. Mas quando toma consciência, quando vê o padrão funcionando, você ganha o poder de escolha. Pode decidir quando ser herói e quando simplesmente ser humano. A sombra deste arquétipo também inclui a dificuldade de receber cuidado dos outros. Você pode ser expert em cuidar, mas se sente desconfortável quando alguém tenta cuidar de você. Como se isso fosse inversão de papéis inaceitável, como se você tivesse que ser sempre o forte, sempre o que resolve, nunca o que precisa de apoio. E isso cria um isolamento profundo, uma solidão existencial que nenhuma quantidade de pessoas ao redor consegue curar. O despertar deste padrão arquetípico pode ser simultaneamente libertador e aterrorizante. Libertador porque você finalmente entende a origem do seu cansaço constante. Aterrorizante porque significa que você vai ter que aprender a dizer não, a estabelecer limites, a decepcionar pessoas que se acostumaram com sua disponibilidade incondicional. E isso pode parecer uma traição a tudo que você acreditava ser sua natureza mais nobre. O que se sente como fim pode ser, na verdade, um convite. A exaustão profunda que te trouxe até aqui talvez não seja o sinal de que você está falhando, mas de que está sendo convidado a participar de algo muito maior do que você imaginou possível. Jung chamaria isso de uma ruptura sagrada, momentos em que a vida, tal como conhecemos, se desfaz para dar lugar a algo mais verdadeiro e expansivo. Quando tudo parece estar desmoronando simultaneamente, relacionamentos, carreira, saúde, motivação, pode ser que nada disso fosse realmente seu para começar. Talvez você tenha construído uma vida baseada nas expectativas de outros, nos deveres sociais, nas definições alheias de sucesso e felicidade. E agora sua alma está fazendo uma faxina profunda, removendo tudo que é emprestado, imitado ou forçado. Este processo de desmantelamento pode ser comparado ao que acontece na natureza durante o outono. As árvores não se agarram desesperadamente às folhas que estão amarelando. Elas as soltam com confiança, sabendo que isso é necessário para que a energia se recolha às raízes, se fortaleça durante o inverno e retorne com força renovada na primavera. Talvez você esteja em seu outono psíquico e resistir a essa estação natural só prolonga o sofrimento. A individuação, segundo Jung, é o processo pelo qual nos tornamos quem realmente somos, não quem pensamos que deveríamos ser. É uma jornada de volta para casa, e casa aqui é sua natureza mais autêntica. Mas para chegar em casa, às vezes é preciso se perder completamente primeiro. É preciso questionar tudo, desconstruir tudo,
para que possa emergir aquilo que é verdadeiramente seu. Existe uma diferença profunda entre construir uma vida e descobrir uma vida. Quando você constrói, você parte de um projeto mental, de expectativas externas, de modelos que viu funcionar para outros. Quando você descobre, você parte da escuta interna, da observação dos seus ritmos naturais, do reconhecimento dos seus dons únicos. A vida construída pode ser impressionante por fora, mas vazia por dentro. A vida descoberta pode parecer estranha para outros, mas pulsa com vitalidade própria. O convite da alma nem sempre chega de forma suave. Às vezes, ele chega através da crise, do colapso, da perda súbita daquilo que você pensava que te definia. É como se o inconsciente dissesse: já que você não está escutando os sussurros, vou ter que gritar. E o grito pode vir na forma de uma doença, de um divórcio, de uma demissão inesperada, de uma depressão que te força a parar tudo. Mas há uma sabedoria oculta nesses momentos de aparente destruição. Você pode descobrir que tem recursos internos que nem sabia que existiam. Pode encontrar uma coragem que nunca precisou usar antes. Pode desenvolver uma compaixão por si mesmo que estava ausente quando tudo parecia estar funcionando perfeitamente. A crise pode ser a parceira que te ensina a voar. Jung observou que muitas vezes precisamos morrer para a pessoa que fomos para nascer para a pessoa que somos. Não é uma morte literal, mas uma morte de identificações limitantes, de papéis que nos aprisionavam, de definições que nos deixavam pequenos. É o fim de uma versão editada de você mesmo para dar lugar à versão integral, completa, sem cortes. O processo de escutar o convite da alma exige uma coragem diferente da que você pode ter desenvolvido até agora. Não é a coragem do guerreiro que luta contra o mundo, mas a coragem do mergulhador que desce às profundezas de si mesmo. Não é a coragem da resistência, mas a coragem da entrega. Não é a coragem de manter tudo sob controle, mas a coragem de confiar no processo da própria transformação. A alma, quando finalmente consegue sua atenção, pode revelar desejos que você havia enterrado, talentos que você havia ignorado, sonhos que você havia classificado como impossíveis ou irresponsáveis. Pode mostrar que você tem necessidades legítimas que nunca foram atendidas, aspirações genuínas que nunca foram exploradas, aspectos da sua personalidade que nunca tiveram permissão para se expressar. Este convite também pode incluir a necessidade de mudanças práticas na sua vida externa. Talvez você precise mudar de cidade, de carreira, de círculo social. Talvez precise aprender a dizer não para coisas que drenam sua energia, e sim para coisas que a nutrem. Talvez precise decepcionar algumas pessoas para não decepcionar sua própria alma. E essa pode ser a decisão mais amorosa que você já tomou na vida. A insônia crônica, que acompanha muitos períodos de crise existencial, tem uma linguagem própria. Durante o dia, você consegue se manter ocupado o suficiente para não ouvir os sussurros internos. Mas à noite, quando o mundo externo silencia e as distrações diminuem, sua alma aproveita para tentar estabelecer uma conversa que foi adiada por tempo demais. Por isso, você pode se sentir mentalmente agitado justamente no momento em que deveria relaxar. Existe algo que você não quer escutar em si mesmo? Alguma verdade que tem evitado enfrentar? Algum sentimento que tem empurrado para debaixo do tapete? Jung nos ensinou que aquilo a que você resiste persiste. O que você não quer ver em si mesmo não desaparece. Pelo contrário, ganha força na escuridão do não reconhecimento e volta sob diferentes formas: sintomas físicos, relacionamentos disfuncionais, padrões repetitivos de autossabotagem. O silêncio genuíno se tornou uma experiência rara na nossa cultura. Mesmo quando estamos fisicamente sozinhos, nossa mente está povoada de vozes. A música que escutamos, os podcasts que consumimos, as redes sociais que navegamos, as preocupações que ruminamos. Quando foi a última vez que você ficou em silêncio total, sem nenhum estímulo externo, apenas presente com aquilo que existe dentro de você neste exato momento? Aprender a se escutar não é um processo confortável. Inicialmente,
o que você pode encontrar é uma cacofonia interna. Medos que foram silenciados, raivas que foram engolidas, tristezas que foram arquivadas, desejos que foram negados. É como abrir uma gaveta que não foi organizada há anos. Inicialmente parece uma bagunça incompreensível, mas dentro dessa aparente confusão há informações preciosas sobre quem você realmente é. A escuta interna requer uma qualidade de presença diferente da que usamos para escutar outras pessoas. Não é uma escuta que julga, interpreta ou tenta imediatamente resolver. É uma escuta que simplesmente testemunha, que permite que os conteúdos internos existam sem precisar fazer nada com eles. É como ser um bom amigo para si mesmo, presente, atento, sem pressa de dar conselhos ou soluções. Muitas vezes, o que nossa alma mais quer é simplesmente ser vista, ser reconhecida, ser validada. Ela não está necessariamente pedindo grandes mudanças externas. Está pedindo para ser levada em consideração nas decisões que você toma. Está pedindo para que suas necessidades emocionais sejam tratadas com a mesma seriedade que você trata suas obrigações profissionais ou familiares. O julgamento é o maior obstáculo para uma escuta genuína de si mesmo. Você pode ter uma voz interna crítica que classifica seus sentimentos como bobos, seus desejos como egoístas, seus medos como fracos. Mas Jung nos mostraria que tudo que existe em você tem uma razão de ser, tem uma mensagem importante. Até mesmo aquilo que você considera negativo pode estar tentando proteger algo valioso em você. Começar a se escutar pode revelar contradições internas que foram cuidadosamente evitadas. Você pode descobrir que quer coisas que considera incompatíveis, que sente coisas que considera inadequadas, que precisa de coisas que considera impossíveis. Essas contradições não são sinais de confusão, são sinais de complexidade humana normal. Você é vasto o suficiente para conter paradoxos. A prática de se escutar também pode revelar o quanto você tem vivido no futuro ou no passado, raramente no presente. Sua mente pode estar constantemente planejando, rememorando, preocupando-se, antecipando. Mas sua alma existe apenas no agora. E talvez parte do seu cansaço venha exatamente dessa divisão. Enquanto sua mente viaja no tempo, sua alma fica sozinha no presente pedindo companhia. Silenciar para escutar não significa necessariamente meditar formalmente ou seguir técnicas específicas. Pode ser simplesmente criar momentos na sua rotina onde você se desconecta dos estímulos externos e se conecta com o que está acontecendo internamente. Pode ser durante uma caminhada sem música, durante um banho mais longo, durante alguns minutos antes de dormir. O importante é criar espaços onde sua voz interna tenha permissão para emergir. E talvez você descubra que essa voz interna, quando finalmente consegue ser escutada, não é tão assustadora quanto você imaginava. Talvez seja até mais sábia, mais amorosa, mais compreensiva do que você esperava. Talvez ela tenha estado tentando te proteger, te guiar, te alertar para coisas importantes que sua mente consciente estava ignorando. Talvez ela seja sua maior aliada nesta jornada de volta para casa, para quem você realmente é. Existe uma diferença fundamental entre estar genuinamente cansado e estar vivendo desalinhado com sua natureza essencial. O cansaço real vem do esforço aplicado em direção a algo que ressoa com quem você é. O desalinhamento produz uma exaustão que não se resolve com descanso, porque não é resultado de esforço, mas de resistência. É a energia que se perde quando você força sua natureza em moldes que não foram feitos para você. Pense em como é fácil fazer algo que você ama, mesmo quando é tecnicamente difícil. Você pode passar horas trabalhando em um projeto que te entusiasma e sair energizado, apesar do esforço físico ou mental investido. Agora, compare isso com aqueles dias em que você cumpre todas as suas obrigações, mas se sente drenado mesmo sem ter feito nada particularmente desafiador. A diferença não está na quantidade de energia gasta,
mas na qualidade da energia investida. Quando você vive para cumprir expectativas externas, cada ação se torna um esforço contra a corrente da sua própria natureza. É como forçar uma planta que cresce naturalmente para cima a crescer na horizontal, tecnicamente possível, mas energeticamente custoso e insustentável a longo prazo. Você pode até conseguir resultados impressionantes, mas o preço emocional é desproporcional aos ganhos. A vida de obrigações constantes cria um tipo específico de exaustão. Você acorda já com uma lista de coisas que precisa fazer, passa o dia cumprindo uma agenda que não necessariamente escolheu, e vai dormir pensando no que precisa fazer no dia seguinte. Em algum ponto dessa rotina, você pode se perguntar: onde estou eu nessa vida? Onde estão minhas escolhas genuínas? Onde está o que eu realmente quero? O desalinhamento se manifesta também na sensação de estar constantemente representando um papel que não é naturalmente seu. Você pode ser competente no que faz, mas se sente como um ator interpretando um personagem. A performance pode até ser convincente para outros, mas você sabe que está gastando energia extra para sustentar uma imagem que não flui espontaneamente da sua personalidade autêntica. Jung observou que quando vivemos longe do nosso centro autêntico, desenvolvemos o que ele chamou de neurose de desempenho. Você se torna viciado em aprovação externa porque perdeu contato com sua bússola interna de valor. Precisa constantemente da validação de outros para saber se está indo bem, porque não consegue mais sentir internamente quando algo está certo ou errado para você. O cansaço do desalinhamento também se manifesta na dificuldade crônica de tomar decisões. Quando você não sabe mais quem é genuinamente, como pode saber o que realmente quer? Decisões que deveriam ser simples se tornam fontes de ansiedade, porque você perdeu contato com seus critérios internos de escolha. Fica dependente de conselhos externos, pesquisas excessivas ou simplesmente adia as decisões indefinidamente. Talvez você tenha construído uma vida que é admirável por fora, mas que não produz satisfação interna. Uma vida que funciona bem no papel, que impressiona conhecidos, que cumpre protocolos sociais de sucesso, mas que te deixa com uma sensação persistente de vazio. Como se você estivesse vivendo a vida de outra pessoa muito bem, mas negligenciando completamente a sua própria. O protesto interno contra essa vida desalinhada pode se manifestar de formas sutis: procrastinação crônica, falta de motivação, irritabilidade sem causa aparente ou até mesmo pequenos atos de autossabotagem que impedem que você seja bem-sucedido em algo que não quer verdadeiramente. É como se uma parte sábia de você estivesse boicotando uma vida que não te representa. A transição do desalinhamento para o alinhamento pode ser assustadora, porque geralmente envolve decepcionar pessoas que se acostumaram com uma versão de você que não é inteiramente autêntica. Pode significar mudanças práticas que parecem irracionais para quem vê de fora. Pode exigir que você defenda escolhas que fazem sentido para você internamente, mas que são difíceis de explicar logicamente. Mas existe um momento em que o custo de continuar desalinhado se torna maior que o custo de se realinhar. Quando você percebe que pode estar desperdiçando a única vida que tem, tentando ser alguém que não é. Quando entende que a aprovação de outros, baseada em uma versão falsa de você, não tem valor real. Quando reconhece que o único sucesso que realmente importa é o sucesso em ser genuinamente você mesmo. O realinhamento não é um destino, mas um processo contínuo. É a prática diária de escolher o que ressoa com sua verdade interna, mesmo quando isso é inconveniente ou incompreendido. É aprender a confiar na sua sabedoria interna mais do que nas expectativas externas. É ter a coragem de viver uma vida que pode parecer estranha para outros, mas que se sente profundamente certa para você. Se você chegou até este ponto do vídeo, é porque algo do que foi dito ressoa profundamente com sua experiência. Talvez você tenha se reconhecido nessa descrição do cansaço que não é físico, mas existencial. Talvez tenha identificado padrões na sua própria vida que explicam essa exaustão constante que não se resolve com descanso, e isso já é um primeiro passo importante.
o reconhecimento. Mas reconhecer o problema é apenas o começo da jornada. Compreender intelectualmente que você está vivendo desalinhado, ou que está carregando fardos emocionais que não são seus, ou que está operando através de uma persona que não te representa completamente, tudo isso é fundamental, mas não é suficiente para a transformação real. O conhecimento sem aplicação pode até se tornar uma forma sofisticada de procrastinação emocional. A mudança real acontece quando você sai da zona de compreensão e entra na zona de ação. Quando para de apenas entender seus padrões e começa a modificá-los ativamente. Quando deixa de ser um observador passivo da própria vida e se torna um participante ativo da própria transformação. E isso exige ferramentas práticas, passos concretos, estratégias que você pode implementar no dia a dia. Por isso desenvolvemos o programa Como Transformar Dor Emocional em Força. Não apenas com teorias inspiradoras, mas com passos práticos e específicos que vão te ajudar nessa caminhada de reconexão consigo mesmo. São ferramentas que você pode aplicar na sua realidade. Exercícios que facilitam essa transição do desalinhamento para o alinhamento. O link está no primeiro comentário fixado. E agora vamos continuar com o conteúdo. Quando foi a última vez que você sentiu um desejo genuíno? Não a necessidade de cumprir uma obrigação, não a pressão de corresponder a uma expectativa, mas aquela sensação interna pura de querer algo porque ressoa com sua alma. Jung observou que o desejo é como um fogo interno. Quando ele se apaga, nenhuma conquista externa consegue reacender a chama. E talvez parte do seu cansaço venha exatamente daí, de estar vivendo uma vida sem fogo interno. O desejo é diferente do querer compulsivo que nossa cultura frequentemente promove. Não é a necessidade de ter mais coisas, mais status, mais aprovação. É aquela atração sutil, mas profunda por experiências, por expressões, por conexões que nutrem algo essencial em você. É a bússola da alma apontando para aquilo que vai expandir sua vida, em vez de apenas preenchê-la com mais obrigações. Muitas vezes perdemos contato com nossos desejos autênticos porque aprendemos que eles são perigosos, egoístas ou impraticáveis. Talvez você tenha crescido em um ambiente onde suas vontades eram sistematicamente invalidadas, ou onde expressar o que você queria era interpretado como ingratidão. E então, você desenvolveu a habilidade de não querer, de se contentar, de encontrar razões para aceitar aquilo que não te satisfaz verdadeiramente. A recuperação do direito de desejar é um ato revolucionário numa cultura que te ensina a querer aquilo que é socialmente aprovado em vez daquilo que é pessoalmente significativo. É diferente de ser mimado ou caprichoso. É sobre reconhecer que seus desejos carregam informações importantes sobre quem você é e para onde sua vida quer fluir. Eles são sinais da sua alma tentando se expressar no mundo. Jung percebeu que quando negamos nossos desejos autênticos, eles não desaparecem, eles se distorcem. Podem se transformar em compulsões, em vícios, em obsessões por coisas que são substitutos pobres daquilo que realmente queremos. É como tentar saciar sede bebendo refrigerante. Pode aliviar temporariamente, mas não nutre a necessidade real. A alma sedenta continua pedindo água, mesmo quando você enche o estômago com substitutos. O desejo também está intimamente conectado com sua energia vital. Quando você quer algo genuinamente, quando se sente atraído por uma experiência ou uma direção de vida, há uma energia natural que surge para te mover nessa direção. Mas quando você passa muito tempo fazendo coisas que não quer verdadeiramente, essa energia se esgota. É como tentar dirigir um carro com o freio de mão puxado, tecnicamente possível, mas energeticamente custoso. Reconectar-se com o desejo pode ser um processo delicado, especialmente se você passou anos se desconectando de si mesmo. Inicialmente, você pode não sentir nada, como se a capacidade de querer tivesse adormecido de tanto não ser usada. Ou pode sentir muitas coisas contraditórias ao mesmo tempo, o que pode ser confuso depois de anos vivendo no piloto automático das obrigações.
O desejo autêntico raramente vem com garantias ou com planos detalhados de execução. Ele surge como uma atração, uma curiosidade, uma energia que aponta para uma direção sem necessariamente mostrar todo o caminho. E isso pode ser assustador para uma mente que se acostumou a só se mover quando tem certeza dos resultados. Mas a alma opera através da atração, não da lógica. Permitir-se desejar também significa aceitar que você pode querer coisas que não são práticas, que não fazem sentido para a sua situação atual, que podem exigir mudanças significativas na sua vida. Pode significar descobrir que você quer morar em outro lugar, trabalhar com outras coisas, se relacionar de maneiras diferentes. E isso pode parecer inconveniente ou até impossível no momento presente. Mas o desejo não está necessariamente pedindo mudanças imediatas e radicais. Às vezes, ele está apenas pedindo reconhecimento, validação, um lugar na mesa das suas decisões futuras. Está pedindo para ser levado em consideração, mesmo que não possa ser atendido completamente agora. É como ter um amigo querido que você não pode visitar imediatamente, mas que você mantém em contato. O reencontro com o desejo pode trazer uma sensação de risco, mas também de vitalidade. É como se algo que estava congelado dentro de você começasse a descongelar e fluir novamente. Você pode se sentir mais vulnerável, mas também mais vivo, mais incerto sobre o futuro, mas mais presente com aquilo que realmente importa para você agora. E talvez essa seja a troca necessária. Menos segurança externa, mais verdade interna. Este cansaço que te trouxe até aqui pode ser o portal para o próximo capítulo da sua vida. Jung observou que muitas transformações psíquicas significativas começam com o que parece ser um fim, um colapso, uma quebra do que era familiar. É como se a alma precisasse criar um espaço vazio para que algo novo pudesse emergir. O que se sente como morte pode ser, na verdade, o trabalho de parto de uma nova versão de você mesmo. Antes do novo nascer, o velho precisa morrer. Não é uma morte física, mas uma morte de identificações que se tornaram pequenas demais, de papéis que se tornaram limitantes, de definições sobre quem você é que não comportam mais quem você está se tornando. É o fim de uma versão editada de si mesmo para dar lugar à versão integral, completa, sem cortes para agradar expectativas externas. O sofrimento que você tem experimentado pode ser comparado às dores do parto, intenso, inevitável, mas também produtivo. Cada contração emocional, cada momento de crise, cada questionamento profundo pode estar servindo para trazer à luz aspectos de você mesmo que estavam ocultos. A dor não é punição, é o processo através do qual a verdade vem ao mundo. Jung nos ensinou que a individuação, o processo de se tornar quem realmente somos, raramente é um caminho suave. Geralmente envolve períodos de confusão, de questionamento profundo, de sensação de estar perdido entre quem você era e quem está se tornando. É como estar em uma ponte. Você já saiu de onde estava, mas ainda não chegou onde vai. E isso pode ser assustador e libertador ao mesmo tempo. A travessia exige uma confiança diferente da que você pode ter desenvolvido até agora. Não é a confiança de que tudo vai dar certo conforme seus planos, mas a confiança de que você tem recursos internos para lidar com o que aparecer no caminho. Não é a segurança de controlar os resultados, mas a segurança de conseguir navegar pelo processo, mesmo quando ele é imprevisível. Talvez você descubra que tem uma coragem que nem sabia que existia. Uma capacidade de tolerar incerteza que nunca precisou usar antes. Uma sabedoria interna que funciona melhor que todos os conselhos externos que você já recebeu. A crise pode revelar recursos psíquicos que estavam dormentes, esperando uma situação suficientemente desafiadora para serem ativados. Esta não é uma jornada que você faz para voltar a funcionar como antes. O objetivo não é restaurar o status quo anterior, não é voltar a ser quem você era antes do cansaço, antes da crise, antes do questionamento. O objetivo é emergir como alguém mais autêntico, mais integrado, mais alinhado com sua verdade essencial.
É uma evolução, não uma restauração. A travessia também pode incluir uma reorganização das suas relações. Algumas pessoas podem não reconhecer ou não aceitar a versão mais autêntica de você que está emergindo. Relacionamentos que funcionavam quando você vivia através de uma persona podem se tornar incompatíveis quando você começa a se expressar de forma mais genuína. E isso pode ser doloroso, mas também necessário. Você pode descobrir que precisa de menos coisas do que imaginava, mas de mais profundidade em tudo que escolhe manter na sua vida. Menos atividades, mas mais significado. Menos relacionamentos, mas mais intimidade genuína. Menos conquistas externas, mas mais satisfação interna. É como se a vida se tornasse mais concentrada, mais essencial. Durante esta travessia, seja gentil consigo mesmo. Reconheça que está fazendo algo corajoso e necessário, que está enfrentando questões que muitas pessoas preferem evitar por toda a vida, que está escolhendo a dificuldade temporária da transformação em vez da dificuldade permanente de viver uma vida que não é sua. Isso exige uma coragem que merece ser reconhecida e honrada. A vida que está nascendo do outro lado desta travessia pode ser diferente de tudo que você imaginou, mas também pode ser mais satisfatória do que qualquer coisa que você já experimentou. Não se trata de ter uma vida perfeita, mas de ter uma vida que é genuinamente sua, uma vida que flui da sua verdade interna, não das expectativas externas. Uma vida onde você é o autor, não apenas o ator interpretando um roteiro escrito por outros. Se você chegou até o final deste vídeo, é porque algo em você reconhece a verdade do que foi compartilhado aqui. Talvez você tenha se visto nessa descrição do cansaço que não é físico, mas existencial. Talvez tenha identificado em si mesmo alguns dos padrões que exploramos, a vida vivida no automático, a persona que se tornou uma prisão, o desejo adormecido, a alma pedindo passagem através de sintomas que não conseguimos mais ignorar. O primeiro movimento para qualquer transformação real é sempre o reconhecimento. Ver claramente onde você está, como chegou até aí e o que sua situação atual está tentando te ensinar. E você já fez isso. Já deu esse primeiro passo corajoso de olhar para dentro, de questionar, de permitir que verdades desconfortáveis viessem à superfície. Isso não é pouca coisa numa cultura que nos incentiva a permanecer distraídos e desconectados de nós mesmos. Jung nos ensinou que o cansaço existencial não é um erro ou uma falha pessoal. É um sinal. É a linguagem da alma tentando se comunicar com uma consciência que se tornou surda aos seus próprios sussurros. Quando você para de interpretar esse cansaço como fraqueza e começa a vê-lo como informação, tudo muda. Você deixa de lutar contra si mesmo e começa a colaborar com os movimentos profundos da sua própria psique. O colapso que talvez você esteja experimentando pode ser, paradoxalmente, o início do processo de individuação que Jung descreveu. Não é o fim da sua história, é o fim de um capítulo que precisava terminar para que outro pudesse começar. É a morte simbólica de uma versão sua que funcionou por um tempo, mas que agora se tornou pequena demais para conter quem você está se tornando. Quando você para, quando finalmente cede ao cansaço que tem resistido por tanto tempo, talvez não esteja desistindo, talvez esteja se reencontrando, talvez esteja dando à sua alma a primeira oportunidade real que ela teve em anos de falar mais alto que o barulho das obrigações, das expectativas, das performances constantes. E essa parada pode ser o início da jornada de volta para casa, para quem você realmente é. A travessia que se inicia com este reconhecimento não será necessariamente fácil. Pode exigir mudanças que assustam, escolhas que parecem irracionais para quem vê de fora, conversas difíceis com pessoas que se acostumaram com uma versão de você que não é inteiramente autêntica. Mas do outro lado dessa travessia está a possibilidade de uma vida que não apenas funciona, mas que pulsa com vitalidade própria. Lembre-se de que você não está sozinho nesta jornada. Milhares de pessoas que acompanham este canal estão passando por processos similares, fazendo as mesmas perguntas profundas,
enfrentando os mesmos desafios existenciais. Existe algo profundamente humano neste cansaço da alma, e também algo profundamente humano na capacidade de transcendê-lo através da compreensão e da ação consciente. Agora eu quero ouvir você. Compartilhe nos comentários o que esse cansaço tem tentado dizer para você. Que aspectos da sua vida estão pedindo uma reorganização? Que desejos autênticos estão emergindo neste processo de questionamento? Suas palavras podem tocar outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo, criando uma rede de apoio mútuo nesta jornada de autoconhecimento. Se este conteúdo falou com sua alma, se você se reconheceu nessas palavras, se algo aqui trouxe clareza para confusões que você carregava, por favor, curta este vídeo. Isso ajuda a alcançar outras pessoas que podem estar precisando escutar exatamente isso neste momento. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para continuar esta jornada de verdade conosco. Gratidão profunda por chegar até aqui, por dedicar estes minutos para se conectar consigo mesmo, por ter a coragem de questionar, de sentir, de se permitir ser tocado por verdades que podem ser desconfortáveis, mas que são essenciais para seu crescimento. Você merece se reencontrar. Você merece viver uma vida que seja genuinamente sua. E você tem todo o direito de começar essa jornada agora, independentemente da idade que tem, das responsabilidades que carrega ou das expectativas que precisará reorganizar. O cansaço que te trouxe até aqui pode ser seu maior professor. Escute o que ele tem a dizer. Permita que ele te guie de volta para casa, para quem você sempre foi por baixo de todas as máscaras, todos os papéis, todas as performances. A jornada de volta para si mesmo é a aventura mais importante que você pode viver. E ela começa exatamente onde você está agora.